Fala, nação tricolor ligada aqui no canal Soberano FC 24 horas. Eu sou o Matheus e no vídeo de hoje tem muito assunto importante. Tem a preparação do tricolor para encarar a Ponte Preta, Bilionário projetando comprar o São Paulo e SAF voltando com força nos bastidores. Flamengo podendo envolver Luiz Araújo em troca por Marcos Antônio, Santos de olho em zagueiro do tricolor, Luciano renova até 2028 e São Paulo encaminha a renovação de outro jogador importante do elenco e ainda todos os detalhes da chegada do Cauli, novo reforço tricolor, mercado da bola quente e bastidores pesados. Então já deixa o like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito, ativa o sininho para não perder nada, compartilha e já hypa o vídeo. E sem mais delongas, bora pro vídeo. Ontem o São Paulo abriu treino para a imprensa no CT da Barra Funda, algo que não acontecia com tanta frequência nos últimos meses, e isso já mostra um ambiente mais tranquilo e organizado internamente. A movimentação foi importante principalmente para atualizar a situação física do elenco antes da decisão contra a Ponte Preta. O André Silva participou normalmente do aquecimento com o grupo e segue evoluindo na transição física, enquanto o foco maior ficou em dois nomes, Bobadilla e Arboleda. O Bobadilla, que saiu ainda no primeiro tempo contra o Grêmio após sofrer um trauma na coxa, voltou a ser ausência nas atividades. Ele já não havia treinado no dia anterior e novamente ficou fora por conta do desconforto no local da pancada. O exame não apontou lesão muscular, o que é positivo, mas a dor persiste e por isso o departamento médico mantém cautela. Se ele não reunir condições até a véspera da partida, a tendência é que o Pablo Maia assuma a vaga no meio-campo, mantendo a estrutura que deu certo na última vitória. Já o Arboleda segue no Equador resolvendo problemas pessoais. O clube não divulgou detalhes nem estipulou uma data oficial para o retorno, mas confirmou que mantém contato constante com o zagueiro. Ele já foi desfalque contra o Grêmio e também não deve enfrentar a Ponte Preta. Com isso, o sistema defensivo deve ser mantido com a base da última partida. A comissão técnica vai avaliar carga física, desgaste e risco de lesão até o último treino. Mas a situação hoje é clara. Bobadilla ainda é dúvida real por questão física e Arboleda é ausência confirmada por motivo particular. Agora, sobre o jogo contra a Ponte Preta, o posicionamento interno é muito claro. O São Paulo vai com força máxima. Não existe internamente essa ideia de largar o Paulistão. Pelo contrário, o Crespo entende que a vitória contra o Grêmio recolocou o time num momento de confiança e que a classificação precisa ser consolidada com autoridade. O São Paulo depende apenas de si para avançar às quartas de final. E a avaliação é simples. Se tem um jogo decisivo em casa, com possibilidade de encaminhar vaga e embalar de vez na temporada, tem que entrar com o que tem de melhor. Existe também um fator importante de calendário. Depois do confronto contra a Ponte, o time terá uma semana cheia de trabalho antes da próxima partida, o que permite esticar a corda um pouco mais agora, desde que não haja risco clínico. Internamente, tanto comissão quanto líderes do elenco tratam o Paulistão como título relevante. O Cauleri, por exemplo, quer o troféu. O grupo entende que levantar uma taça no início do ano pode dar moral, consolidar trabalho e fortalecer o ambiente depois de um período turbulento. O Crespo tem como meta clara a classificação e, passando de fase, não vai poupar em quartas ou semifinal, que são jogos únicos. O entendimento é estratégico. São 3 partidas para chegar à final. Não é uma maratona longa, é um tiro curto. Por isso, a tendência é repetir a base do time que venceu o Grêmio, mantendo a estrutura tática que funcionou, com ajustes apenas se houver desgaste detectado pelo departamento de fisiologia. O São Paulo quer o título, o elenco comprou a ideia e o discurso interno é de levar o Paulistão a sério. E como foi divulgado aqui no canal, Cauli é o novo reforço do São Paulo. O clube já deixou tudo alinhado e ele pode ser anunciado oficialmente nas próximas horas. Até a produção desse vídeo ainda não aconteceu, mas logo logo será anunciado. Existia um desejo muito grande do atleta de vestir a camisa do tricolor paulista, e isso foi determinante para que a negociação avançasse. O modelo da operação foi estruturado de forma estratégica pelo São Paulo. O contrato será de empréstimo até dezembro de 2026. Por esse empréstimo, o clube pagará 500 mil euros, algo em torno de 3,1 milhões de reais, valor que será parcelado ao longo do vínculo. Ao final desse período, existe uma obrigação de compra fixada em 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos, ou seja, não é uma opção, é obrigação automática se ele bater essa meta. E a negociação não para por aí. Após a compra definitiva de 50%, se o Cauli completar 40 jogos pelo São Paulo depois da aquisição, o clube será obrigado a pagar mais 600 mil euros para adquirir mais 25% dos direitos. Além disso, há um pacote de bônus de aproximadamente 500 mil euros atrelados a metas individuais, como gols, assistências, além de conquistas coletivas. Importante destacar que os 500 mil euros pagos pelo empréstimo podem ser abatidos no valor total da compra, o que mostra que o São Paulo estruturou a operação pensando em minimizar riscos e diluir o investimento. Nos bastidores, a saída do Bahia não foi simples. Rogério Ceni não queria liberar o jogador. Cauli é identificado com o clube, é baiano, construiu uma história importante por lá e é querido pela torcida, mas ele entendia que o ciclo estava se encerrando. O Bahia vinha passando por ajustes táticos e mudanças de perfil, e ele já não era visto como peça central. O staff trabalhou com respeito, sem forçar ruptura, mas deixando claro o desejo do atleta de buscar novos ares. E dentro desse cenário, o São Paulo foi prioridade absoluta. Um detalhe importante de bastidor, Cauli aceitou reduzir seus vencimentos para jogar com o São Paulo. Ele ganhava no Bahia um valor superior a alguns titulares do tricolor e próximo ao salário de atletas como Ferreirinha. Para fechar com o São Paulo, aceitou uma redução inicial. Caso a obrigação de compra seja ativada, o contrato definitivo pode prever uma readequação salarial para patamares próximos ao que ele recebia anteriormente. Isso mostra o quanto o jogador enxergou o São Paulo como oportunidade de carreira. Tecnicamente, ele chega como um meia híbrido, pode atuar como camisa 8 ou como 10, tem qualidade técnica, boa leitura de jogo, capacidade de articulação e finalização, está fisicamente inteiro, fez toda a pré-temporada e apesar de estar a 5 jogos sem atuar, não tem problema físico.
A expectativa é que assim que regularizado no BID, já esteja à disposição da comissão técnica. E para você que não conhece muito bem, a gente tem um vídeo aqui no canal com jogadas, gols e assistências mostrando a qualidade do Cauli. Falando mais sobre o mercado da bola, vamos falar da renovação do Luciano. O camisa 10 tinha vínculo até dezembro de 2026 e a partir de julho deste ano já poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e sair de graça ao fim do contrato. A diretoria não quis correr esse risco em hipótese nenhuma. O novo acordo já está assinado e vai até dezembro de 2028, com cláusula de renovação automática até dezembro de 2029, caso metas esportivas sejam atingidas, metas ligadas principalmente a número mínimo de partidas disputadas e participação direta em competições oficiais. Mas não é só uma questão de prazo. A renovação do Luciano envolve impacto esportivo, liderança e ambiente interno. Ele hoje é camisa 10, é referência técnica, é um dos líderes do elenco e tem identificação total com a torcida. Nos últimos anos ele foi decisivo em clássicos, em mata-mata e em momentos de pressão. A comissão técnica entende que ele é peça central no modelo ofensivo, seja atuando mais próximo do centroavante, seja flutuando entre linhas. Além disso, é um jogador que chama responsabilidade, cobra companheiros, vibra, incomoda adversário e mexe com o clima do estádio. Isso pesa. Internamente, o entendimento foi o seguinte: não faz sentido deixar um jogador com esse peso entrar no último ano de contrato podendo sair de graça. Financeiramente isso seria desastroso, esportivamente pior ainda. Então o clube se antecipou. A negociação foi tratada com prioridade pela diretoria, principalmente depois da reorganização administrativa recente. O acordo já está fechado, falta apenas o anúncio oficial, que deve acontecer nos próximos dias. É uma renovação que protege o patrimônio do clube, mantém um dos principais jogadores do elenco e passa mensagem clara de estabilidade para o mercado. Quero saber de vocês, gostaram dessa renovação? Agora falando do zagueiro Sabino, que vem se consolidando como um dos melhores zagueiros do São Paulo nessa temporada, se não o melhor no momento. A regularidade que ele apresentou nas últimas partidas, especialmente contra o Grêmio, elevou o nível de confiança da comissão técnica. Ele tinha contrato apenas até dezembro deste ano, o que colocava o São Paulo novamente em situação de risco, podendo perder o jogador de graça se não agisse rápido. As negociações estão avançadas para estender o vínculo até dezembro de 2027, com possibilidade de renovação automática até 2028, caso metas sejam cumpridas. O padrão contratual segue a linha adotada com outros atletas: contrato mais longo, metas de desempenho e proteção patrimonial. Sabino ganhou espaço pela consistência defensiva, pelo bom posicionamento e pela capacidade de sair jogando com qualidade. Ele se tornou peça da chamada espinha dorsal do time do Crespo. Hoje, quando se fala na formação ideal da defesa, o nome dele é praticamente automático. O departamento de futebol entende que, além do desempenho técnico, ele agrega competitividade ao setor. Num elenco que conta com Alan Franco, Arboleda, Rafael Tolói, Dória e Ferrarese, o Sabino ganhou espaço pela sequência e pelo nível das atuações. A renovação não é só preventiva, é reconhecimento por desempenho, e a tendência é que o acordo seja oficializado em breve. E agora informações quentes sobre a novela Marcos Antônio, porque aqui o cenário é mais complexo e envolve mercado pesado. O Flamengo vê o Marcos Antônio como prioridade absoluta para reforçar o meio-campo. A informação de bastidor é que o clube carioca está disposto a fazer uma investida forte, tanto financeiramente quanto esportivamente. Primeiro ponto, salário. O Flamengo pode oferecer um aumento significativo, muito acima do que ele recebe hoje no São Paulo. Segundo ponto, proposta ao clube. Existe a possibilidade de envolver dinheiro e jogador na negociação. E aí entra o nome do Luiz Araújo. Segundo o jornalista Pablo Oliveira, o Flamengo avalia oferecer o atacante como parte da operação para levar Marcos Antônio. Luiz Araújo não é titular absoluto no Flamengo, mas é visto como jogador de velocidade, habilidade e boa finalização de média distância. Exatamente o perfil que o São Paulo buscou no mercado ao tentar Zenon e Julián Fernandes. O tricolor queria 2 pontas rápidos e acabou priorizando a chegada do meia Caule. Então, teoricamente, Luiz Araújo cairia como uma luva no elenco. Só que o problema é simples. Marcos Antônio hoje é considerado o principal jogador do meio-campo. Ele organiza o time, dita ritmo, lidera estatísticas de passes certos e é peça-chave no sistema do Crespo. Não é exagero dizer que ele é o motor da equipe. Internamente, o São Paulo já trabalha na renovação contratual, justamente para se blindar desse tipo de investida. A diretoria sabe que se deixar o contrato correr, o poder de negociação diminui. Outro ponto importante, Marcos Antônio já externou o desejo de permanecer no São Paulo. Isso pesa, mas quando entra uma proposta com aumento salarial relevante e projeto esportivo competitivo, a pressão cresce. O Flamengo promete investir pesado. Até o momento não há proposta oficial na mesa, mas o movimento é real. O São Paulo não quer negociar, mas também sabe que no futebol brasileiro atual, propostas fora da curva podem mudar cenário. Sobre a possível troca, internamente a avaliação é cautelosa. Luiz Araújo é bom jogador, sim, mas ele não compensa automaticamente a saída do cérebro do time. Marcos Antônio é estruturante no modelo de jogo. Tirar ele agora seria mexer no coração do sistema. Então a posição do São Paulo hoje é clara. Só negocia se for algo muito vantajoso financeiramente e tecnicamente. Caso contrário, a prioridade é renovar, valorizar e manter. Resumindo esse cenário, o Flamengo vai tentar. Pode envolver dinheiro, pode envolver Luiz Araújo, pode oferecer salário alto. O São Paulo trabalha para blindar seu principal meio-campista com renovação e valorização. E essa novela promete capítulos fortes nas próximas semanas, porque é disputa de mercado grande, com clube grande, jogador valorizado e muita coisa em jogo. E um assunto que ganhou força nos bastidores foi a declaração de um empresário bilionário afirmando que tem interesse em comprar o São Paulo caso o clube avance para o modelo de SAF. E isso não foi uma fala jogada ao vento.
A declaração veio acompanhada de sinalizações claras de que existe sim gente grande observando o cenário do Morumbi. O nome que apareceu nesse contexto foi o de João Adib, empresário do setor farmacêutico, que em entrevista recente voltou a tocar no assunto SAF e deixou claro que se o São Paulo decidir abrir esse caminho, investidores estariam prontos para sentar à mesa. E aqui é importante deixar uma coisa muito clara. Hoje, o São Paulo não é SAF. O clube segue como associação. Para virar SAF, precisa de aprovação do Conselho Deliberativo e depois dos sócios. Não é simples, não é automático. Mas o debate voltou com força. Internamente, existe uma ala que entende que o modelo SAF pode ser alternativa para reorganizar a dívida, atrair investimento pesado e competir em outro patamar. A dívida total do clube gira na casa de centenas de milhões de reais e qualquer projeto de reestruturação passa por aporte externo ou por uma engenharia financeira muito agressiva. A fala do bilionário reacende o debate porque mostra que o São Paulo tem marca, tem mercado e tem atratividade para investidores. Mas, ao mesmo tempo, também gera resistência política dentro do clube, porque envolve perda de controle e mudança estrutural profunda. João Adib, quando fala sobre isso, não afirma que há negociação em andamento, mas deixa claro que há interesse caso o clube opte por esse caminho. Ou seja, o investidor não está comprando o São Paulo hoje. Ele está dizendo, se virar SAF, eu tenho interesse. Isso muda o cenário político interno, porque agora o debate deixa de ser hipotético e passa a ter potencial investidor real olhando. E aí, conectando com a parte financeira, a gente entra no processo judicial contra a Blue Saúde, que é outro ponto importante na reestruturação do clube. O São Paulo move ação cobrando valores que considera devidos dentro do contrato de patrocínio firmado anteriormente. O entendimento do clube é que houve descumprimento contratual em cláusulas de pagamento e exposição. Esse processo pode gerar um prejuízo milionário, caso não seja resolvido da forma que o São Paulo espera, porque envolve receitas que já estavam previstas no orçamento. A briga judicial também impacta diretamente a busca por novo patrocinador master, e é aí que entra a negociação avançada com a Unimed. O São Paulo já conversa para fechar um novo acordo de patrocínio, que substituiria a Blue Saúde no espaço principal da camisa. A Unimed já teve histórico de investimento forte no futebol brasileiro, e agora aparece como possibilidade concreta para assumir essa posição estratégica no uniforme. A negociação é tratada com otimismo nos bastidores. A ideia é fechar um contrato com valores fixos anuais relevantes e possibilidade de bônus por desempenho, algo que garanta a previsibilidade de receita e ajude no planejamento financeiro da temporada. O clube sabe que precisa estabilizar essa área, porque patrocínio master é uma das principais fontes de receita recorrente. Então o cenário é esse. De um lado, processo judicial para tentar recuperar valores e minimizar prejuízo com a Blue Saúde. De outro, negociação avançada com a Unimed para garantir nova receita e dar estabilidade. E no pano de fundo, o debate estrutural sobre SAF, com o bilionário afirmando que compraria o clube se esse modelo for aprovado. É dinheiro, política interna e futuro institucional, tudo acontecendo ao mesmo tempo. Bom, é isso. Agora quero saber de vocês. Você trocaria Marcos Antônio por Luiz Araújo com compensação financeira? Acredita que o São Paulo deveria virar SAF? Gostou da renovação do Luciano até 2028? E o Caule, acha que vai agregar muito ao elenco? Comenta aí embaixo. Obrigado por ter ficado até aqui. Não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito, ativar o sininho para receber todas as notificações. Um forte abraço e, como sempre, vamos São Paulo!